Tem coisa que só rola comigo, eu sei quais são. E a rescisão do contrato de trabalho só rola você entender se for comigo aqui, né? Se for comigo aqui no Gogó, perfeito? Então bora pra cá. Eu vou colocar ali pra você, do outro lado do quadro, os tipos de rescisão do contrato de trabalho. Até brinco muito, né? Para estar no ringue. De um lado, né? Vamos colocar as rescisões do contrato de trabalho. As verbas trabalhistas, rescisórias e indenizatórias. Então bora escrever comigo aqui, tá? Aí, aqui é rescisão, né? Os tipos de rescisão. Rescisão sem justa causa, rescisão com, tá? Rescisão com justa causa. Que mais? Pedido, né? Pedido de demissão, né? Pedido de demissão. Rescisão indireta, tá? Rescisão indireta. Culpa recíproca. O pior, ou melhor, na verdade, graças a Deus, quando isso cai na prova, os meus alunos não têm dificuldade. A única dificuldade que eles sentem bem aqui, demissão com justa causa. E é porque eu explico em sala de aula os tipos de rescisão. Tem no livro 2 vezes, vocês não leem. A FGV sempre coloca uma questão. E quando ela coloca uma questão, todo mundo erra. De rescisão por justa causa. Por quê? Porque você tem acesso às faltas graves, mas não sabe o que elas dizem lá. Não sabe o que é significado cada uma. E ela sabe disso. Você morre de preguiça de estudar falta grave, tá? Culpa recíproca, força maior, tá? Culpa recíproca. Tem tudo no livro. Eu acho que está na mesma sequência. Qual é a página, Mundiça? 38. Bora acordar para a vida? Força maior. Na verdade, primeiro eu falo factum principis. Depois que eu coloco força maior. Factum principis. Factum principis. Força maior. Aí desse lado aqui ainda tem morte do empregado. Morreu o empregado. Morte do empregado. Morte do tio. Morte do empregador. Meu filho, todo mundo morre. Viu? A questão é só esperar e aguardar. Morte do empregado, morte do empregador. Eu tenho uma antes agora. Acordo extrajudicial. Acordo extrajudicial e de azul. Obrigado, amor. Aposentadoria espontânea do empregado. Tem que ser de azul. Aposentadoria espontânea. Aposentadoria espontânea do empregado. Tá? Vamos lá. Começar aqui a brincadeira. Sem justa causa, com justa causa, tal. Então, essa aula, em tese, ela seria difícil, né? Porque cada tipo de rescisão do contrato de trabalho, tá? Cada tipo de rescisão vai ter um conjunto diferente de verbas trabalhistas rescisórias. Vou só apagar ali, segura isso aí. Vai ter um conjunto diferente de verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias. O que eu vou tentar mostrar para você agora é uma certa lógica entre o tipo de rescisão do contrato de trabalho e o conjunto de verbas trabalhistas, rescisórias e indenizatórias que ela traz. Tranquilo? Bora nessa? Vamos? Então bora para cá. Rescisão sem justa causa. A rescisão sem justa causa, tecnicamente, ela está prevista no artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. Se você pegar o artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, ele vai dizer mais ou menos assim para você. São direitos, artigo 7º caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 1º. Relação de emprego protegida
contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, mediante pagamento de indenização prevista em lei complementar, sem prejuízo de outras garantias. Então, é vedado, via de regra, é vedado ao empregador demitir o empregado sem justa causa. Cuidado, que as pessoas, quando falam é vedado ao empregador demitir sem justa causa, as pessoas acham que é porque o empregador é proibido de fazer. É porque quando o empregador demite o empregado sem justa causa, ele acaba trazendo para si a obrigação de pagar uma indenização. Portanto, o empregador, e cuidado para vocês, eu me lembro que alguém falou hoje, acho que na mesa que a gente estava de reintegração, não foi? Cuidado para você não sair feito doido, feito doida, pedindo reintegração em tudo. O fato de o empregador demitir o empregado sem justa causa, o simples fato não gera qualquer tipo de reintegração. O empregador pode demitir o empregado quando ele, empregador, quiser e bem entender. É que nem morrer, basta estar vivo. Então, se eu quiser, eu chego para o empregado e digo, do nada, acordei com a veia atravessada, acordei com raiva, acordei com ranço, e aí eu olhei para a empregada, ao azar de você passar na minha frente, olhei para você e disse, Letícia, que é o nome da minha filha mais velha, Letícia, você está despedida. Foi o que eu fiz, doutor? Nada, apenas existe. Pronto. Então, o empregador pode demitir o empregado sem justa causa na hora que o empregador quiser e bem entender. Agora, lembrando que se o empregador fizer isso, ele está obrigado a pagar uma indenização. Qual é a indenização? Lembra? Aquela bendita indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS. Só que eu estou diante de um extremo. Como assim de um extremo? A gente vai estudar aqui os dois extremos. Que dois extremos são esses? A dispensa sem justa causa e a dispensa com justa causa. Por que é que o senhor chama? Uma vez eu me intoxiquei. Em 2014, eu estava no Recife. 16º exame, 15º exame de ordem, foi 16º exame de ordem. Estava no Recife, no ATF. E eu fui dar a última semana de aula no ATF. E eu tive que dar a semana de aula eu não tinha tempo. Aí a Carmen quase fica doida. E eu fui, adivinha? Eu fui assim, para dar uma semana de aula manhã, tarde e noite. Vocês acham que consegui? Não. Foi o que eu fiz? 12 caixas de Benalete. Voltei para o Ceará intoxicado. 12. Porque se eu não desse a aula, os alunos não iam entender. Iam matar a dona do curso. E a dona do curso ia fazer o quê? Ia matar. Era. E aí eu tive que dar. Cheguei aqui já para o hospital intoxicado. Mas dei aula. E dei a prova inteira. Vamos lá. Então bora para cá. Sem justa causa e com justa causa. Por quê? Por que são dois extremos? Porque quando o empregado é demitido sem justa causa, o empregado não fez nada, o empregado inocente, mas o empregador vilão, horroroso, né? Medonho, aquele empregador foi lá e disse, como é seu nome, Chuchu? Manuela, você está despedida. Do nada, mulher, aquele homem bruto, tu me acha bruto? Foi que eu fiz, mais ou menos. Foi que eu... Priscila, tu me acha bruto? Eu? Né? Eu? Tu acha que eu sou um jumento? Tu acha que eu sou um jumento batizado? Nossa, eu acho que você está fazendo um mau julgamento de mim, tá? Então, mulher, aquele jumento batizado, mulher, não me despediu do nada, mulher. Foi dispensa sem justa causa. Você, Priscila, você, Mônica? Manuela, tudo com ele. Você, Manuela, você, Manu, você, Priscila, vocês não fizeram nada. Eu demiti vocês, eu demiti vocês duas. Vocês vão receber todas, se não todas, praticamente todas, as verbas trabalhistas, esses indenizatórios. Tanto é verdade, para cá, tanto é verdade que quando o empregado ele é demitido sem justa causa, ele não fez nada, o empregador horroroso, grosseiro, arbitrário, só quer demitiu aquele inocente empregado, ele recebe tudo, olha, aviso prévio, saldo de salário, 13º proporcional, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, que eu acabei, né, esqueci de botar um aqui. 13º proporcional, né? Férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas, tá? Férias vencidas mais 1/3,
levantamento, ele vai levantar os depósitos de FGTS e ele vai ter direito à indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS. Vai ter direito a tudo, desde o aviso prévio, passando por tudo aquilo que é proporcional, tá? Vai levantar o FGTS, os depósitos, ainda vai fazer jus, ter direito à indenização de 40% sobre os depósitos FGTS. Mas existe um outro extremo. Qual é o outro extremo? O outro extremo é a dispensa com justa causa. A dispensa com justa causa é quando o empregado comete falta grave. Porque não é só o empregador, professor, que é vilão. Né? A aluna, o empregado também tem sua vilania. Né? Então o empregado também pode ser um vilão. O empregado pode cometer falta grave. E a falta grave que o empregado comete, via de regra, a falta grave que o empregado comete, via de regra, prevista no artigo 482 da CLT. Então a CLT, lá no artigo 482, vai trazer faltas graves. Aquelas faltas que, caso cometidas, poderão ensejar a ruptura, a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. São várias as hipóteses de dispensa do empregado por justa causa. Só que dentro dessas hipóteses existem 5 que dão problema. Por incrível que pareça, via de regra, Manu, são as 5 que a FGV mais cobra. Por que ela mais cobra? Porque você pode até, durante a prova, ter acesso à relação de falta grave. Mas a CLT não diz o que cada falta grave é. E aí você tem que estudar antes. E aí é onde você entra pelo cano, você não estuda. Eu vou dizer agora as 5. Vou explicar as 5. No livro, no capítulo 1, eu explico as 5. No capítulo 2, eu explico as 5. E você não lê nenhum e nem lê o 2. E aí vai para a prova, cai a falta grave e tu não sabe qual é. E quais são as faltas graves mais chatas que os alunos mais confundem? Ato de improbidade, mau procedimento, incontinência de conduta e aquelas duas, bora, todo mundo já sabe. Eu vou botar a desídia, ela está fora, vou colocar. Indisciplina, insubordinação e desídia. Desídia está fora da relação. Mas já que falaram aqui, eu vou colocar. Então vamos lá. Quando o empregado é demitido por justa causa, foi porque ele cometeu uma falta grave. E a pior punição, eita, questãozinha nojenta sobre falta grave. E a pior punição que o empregado pode receber é a dispensa por justa causa. O empregado pode ser advertido verbalmente, acorda, Nery, advertência verbal. O empregado pode receber uma advertência escrita. O empregado pode ter até uma suspensão. Mas a demissão do empregado por justa causa é a pior punição que o empregado pode receber. Você sabe por quê? Porque ele sai da empresa com a mão na frente e a outra atrás, cobrindo as vergonhas. Ele pode ter 40 anos de empresa, mas se ele cometer falta grave, ele sai com a mão na frente e a outra atrás, porque ele só sai com cujo direito ele já adquiriu. Bora pra cá? Tio, e quais são aquelas verbas cujo direito o caboclo já adquiriu? Ele só vai sair com, vou botar de azul até, ele só vai sair com saldo de salários e as férias vencidas, se houver. Todo o restante ele perde. Ele vai perder o aviso prévio, porque empregado que é demitido por justa causa não tem aviso prévio. Ele vai perder tudo aquilo que é proporcional. Olha, ele não perde os depósitos, porque os depósitos já são seu direito adquirido. O que é que ele perde? O direito de levantar. Só uma curiosidade, tá? Se cai na prova, né, a questão for sobre FGTS. Se a questão for sobre FGTS na prova, o que é que tu sabe sobre FGTS?
Responda com sinceridade. Diga. Sabe, é muito. Agora tu tá 8 mil, agora nem eu sei mais. 8.036 barra 90. Foi no rumo, né? Mas nem precisa ir no rumo, Lesion. Vai na CLT, exatamente. O que você sabe sobre FGTS? Porra nenhuma. Porra nenhuma. O FGTS pode ser penhorado? Cri. Precisa saber? Não. A questão é sobre o quê? FGTS o quê? Penhora. Vai na letra F de FGTS. Vai na CLT. Vai na letra F. Sério, sem putaria. Vai na letra... Aí bem assim, ó. FGTS, né? Letra F, fundo de garantia. Vai ter penhora, depósito, não sei o quê, levantamento. Isso, penhora. Ele vai te jogar o artigo 2. O artigo 2 vai dizer que não pode penhorar. Entendeu? O empregado que quer colocar uma prótese, não é de silicone, é nas pernas. O empregado está sem uma perna, quer colocar uma prótese. Quer colocar uma prótese na perna. Ele pode usar FGTS? Beleza, era para ser o quê? Cri. Eles são muito chatos, né? Cri. Não precisa saber. Ah, fulano não sabia. Mas fulano não sabia. Não precisa. Questão sobre FGTS. Vai na letra F, é lá pelo artigo 2º também. Bem por ali. Você pode usar... Não, artigo 20, perdão. É o 20. Você pode usar o FGTS para prótese, neoplasia maligna, câncer, para se tratar, entendeu? Quando você se aposenta. Cara, não precisa saber. Só precisa saber o quê? Ter uma leve noção e pesquisar. E o que eu estou falando para vocês, não estou inventando, ó. Foram questões de segunda fase subjetivas, tanto a da penhora quanto a da prótese. A prova é sem putaria? A prova é simples assim. Vocês que compram o meu curso, pagam o meu curso, uns não assistem e outros não seguem o método. Claro que tem a galera que segue, tanto é que passa com a nota lá em cima. Mas tem os caras que nem seguem ou não assistem. Aí fica muito difícil a prova. Mas se você seguir o método, eu vou lhe mostrar, não, qualquer um mostra. Vou lhe provar que essa prova é fácil. Muito fácil, tá? Quando você é demitido por justa causa, voltando, você não perde o FGTS, que é seu direito adquirido, você perde o direito de levantar. Para sempre, não. Não, né? Curiosidade, artigo 20 da Lei 8.036/90. O artigo 20, só curiosidade, na prova tu vai lá e pesquisa e acha. O artigo 20 ele vai dizer que se o empregado foi demitido, por exemplo, com justa causa porque cometeu falta grave e perdeu o direito de levantar os depósitos, se a conta dele permanecer inativa, ou seja, sem depósito por mais de 3 anos, e depois do aniversário dele, titular da conta, ele pode levantar. Então ele vai perder o direito de levantar de forma momentânea, instantânea. Depois de um tempo levanta. Mas o fato é que ele vai perder o direito de levantar por enquanto o FGTS e vai perder a indenização. Por isso que eu chamo de dispensa, felicidade, Domingão, dispensa sem justa causa e com justa causa, eu chamo de dois extremos. Porque sem justa causa recebe praticamente tudo. E a com justa causa não recebe praticamente nada. Somente aquilo cujo direito ele já adquiriu. Já trabalhou 14 dias do mês. Foi demitido dia 17 de junho. Saldo de salários. Eu tomou com saldo de salários? 17 dias. Já trabalhou? Adquirido, recebe. E recebe também as férias vencidas que ele já adquiriu. O resto ele perde. Mas, tiozinho, quais são aquelas faltas graves mais chatas? Ato de improbidade. A improbidade não é tão difícil, tá? Ato de improbidade. Artigo 482 da CLT. A improbidade, ela não é assim tão difícil. A improbidade, tá? A improbidade é só você lembrar. Uma pessoa ímproba, uma pessoa não proba, uma pessoa desonesta. Então, o ato de improbidade, ele revela
a desonestidade do empregado. É o empregado desonesto. É o empregado que obtém para si ou obtém para outrem uma vantagem ilícita. É o cara que o empregado que bate o cartão de ponto por outro empregado. Sei lá, o empregador mandou fazer um relatório. Quem entregasse o melhor relatório ganhava promoção. Aí um dos empregados escondeu o relatório do outro, fraudou o relatório do outro, obtendo para si uma vantagem ilícita, ou obter para outrem uma vantagem ilícita. Acontece muito com o batimento de cartão de ponto, que você está, né, ou outra pessoa está aproveitando do mal que você está fazendo. Então, cuidado. Ato de improbidade revela a desonestidade do empregado. Pela milésima vez, incontinência de conduta. Quem estava no aulão ouviu, se não tivesse online, né? Quem estava no aulão, eu falei isso aqui, incontinência de conduta. Incontinência de conduta revela o desregramento sexual do empregado. Empregado que solta piadas, né, de cunho sexual de forma maliciosa, tá? Que manda fotos, vídeos para grupos de trabalho, né, de coisas pornográficas, Hã? Um corretor do antigo HSBC. Foi a primeira decisão do Brasil sobre isso. Foi em 2004. Primeira decisão que o Chibata tem essa, né? O cara, ele pegava nome dele, @HSBC, o final da HSBC, né? HSBC Seguros. Então ele usava, ele não era do e-mail particular dele. Não era alexandreteixeira@gmail. Era alexandreteixeira@sat.com.br. Então ele usava o e-mail profissional para mandar coisa de cunho sexual para os coleguinhas. Tem no Chibata essa. E o empregador, se eu criar, porque eu tenho, né? Só que assim, eu tenho o servidor. Nem eu tenho e-mail. Se eu quiser, aline@satonline, thaís@satonline, são e-mails profissionais. Por mais que o e-mail aline@satonline, ela criou a senha thaís@satonline, mas como é @satonline, é o e-mail profissional. E elas não têm, o empregado não tem expectativa de privacidade e nem de intimidade sobre e-mail profissional. Então, foi o que a HSBC fez, arrombou, como se diz, o e-mail dele, HSBC, e tirou toda a prova. Levou para a Justiça do Trabalho. E o TST, depois de decisão mantida pelo Supremo Tribunal Federal, mantiveram a falta grave. A empregada alegou prova ilícita, porque por causa do sigilo de correspondência eletrônica, mas o Supremo disse: e-mail profissional do empregado não gera direito a sigilo de correspondência, podendo ser, entre aspas, violado, acessado pelo empregador. Então o cara estava usando o e-mail da própria empresa para mandar mensagens de conteúdo sexual. E aí, se ele fizer isso é incontinência de conduta. Como é que faz para lembrar? Para que lembrar? Essa prova pesquisada, você tem acesso à incontinência, mas a CLT não diz o que é. Então vai ter que lembrar. Incontinência de conduta revela o desregramento sexual do empregado. É só lembrar, pessoal do aulão, é só lembrar de incontinência urinária. Por onde é que sai o xixi? Sai pelo sexual. Então, né? É o meu celular. Tá vivo, né? Tá vivo, né? Então, né, incontinência de conduta tem a ver com incontinência urinária, né? E onde é que sai o xixi? Né? Pelo órgão sexual. Então, desregramento sexual. O mau procedimento, de acordo com a doutrina, tem que ser doutrina, fazer o quê? O mau procedimento, não é citar a doutrina em canto nenhum, não, viu? O mau procedimento, a horrível doutrina, ele fala assim, a doutrina, ó, é tudo aquilo, mau procedimento, é tudo aquilo que não for ato de improbidade e nem continência de conduta. Aí fudeu, né? É desse jeito. Aí nas minhas pesquisas, né? Porque isso aí, como eu falo para vocês, isso é um livro, inclusive aqui, como todo bom autor, eu doutrino, né? E uma das partes que eu doutrino é essa. Eu pego um pedaço do que já existe, realmente mau procedimento, é tudo aquilo que não é ato de improbidade e nem desregramento sexual, mas essa é uma
uma definição muito vaga. Eu gosto de coisa muito objetiva e específica, já prestaram atenção. E eu criei, vamos dizer assim, eu criei uma definição. Mau procedimento, que não é tão assim criado, né? Eu só fiz adaptar, tá? Mau procedimento é um comportamento do empregado fora do padrão. Aquela besteira, eu só adaptei. Comportamento fora do padrão, do homem comum, do homem médio. E aí tem um exemplo que aconteceu de verdade. Tem um grande grupo, esse grupo... Ah, não, aqui dá certo. Tem um grupo aqui, você nem dá o nome, é o maior grupo que tem aqui, é esse mesmo. Pronto, do Botijão. Tem um grupo aqui, certo? Do Botijão. Tem um grupo aqui, equivalente ao... Sou que Mendonça lá? João Castro Mendonça, que é o pessoal do Rio Mar, né? Então... Aí, que é o pessoal do Rio Mar e outras coisas. Então, é um grupo muito grande aqui. E nesse grupo, nenhuma das empresas, um funcionário caiu no chão, se batendo lá. Aí os empregados ficam doidos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Chama o gerente veio. O gerente, o cara de liderança, né? O cara proativo. Veio, rapaz, e ele é empregado nosso de que setor? Eu disse, não, ele é terceirizado. Ah, não. Então chama a empresa aí que eu... Desse jeito. Minha nossa. Aí todo mundo chega e fica pasmo. Isso aconteceu. Aí o finado dono, o finado presidente do grupo econômico, chegou para o setor jurídico e disse, eu sei disso porque uma das advogadas foi minha aluna de OAB e tirou dúvida comigo. Vocês vão botar ele para fora por justa causa agora. Se virem. E se esse processo for perdido na Justiça do Trabalho, tá todo o setor jurídico demitido. Aí ela ligou desesperada para saber qual era a falta grave. Nem a improbidade, porque não houve desonestidade, nem a incontinência de conduta, que não tem desregramento sexual, mas é um comportamento fora do padrão. Ninguém mandou ele fazer boca a boca, ninguém mandou ele prestar primeiro socorro, talvez ele nem soubesse, mas ele podia ter de imediato mandado chamar o quê? A ambulância, ou lá com certeza uma empresa daquele tamanho, com certeza tem um setor médico. E o cara diz, não, lavou as mãos, não, então é da terceirização, é da terceirizada. Não funciona assim. Então é quando você tem um comportamento totalmente fora do padrão. Acontece com venda? Acontece com venda. Né? O cara que vende muito pouco. Aquele vendedor que vende sempre muito pouco, tá? Porque assim, ninguém é obrigado a ser o top. Mas também ninguém pode ser o ralé. Entendeu? Não pode. Não é obrigado a estar aqui, mas também não pode estar aqui. A sua obrigação é estar pelo menos aqui, na meta. Pelo menos. Você precisa bater, quebrar a meta, me dobrar a meta, assim, mesmo que não tenha, não. Não precisa. Mas você precisa estar pelo menos aqui. Então, se você é um empregado que está sempre aqui abaixo da meta, você é um empregado exigioso. E você está cometendo falta grave. Eita, pelo olharzinho, vai botar sequência para fora segunda-feira, né? Você é um empregado exigioso e você comete falta grave, né? Comete falta grave, tá? São as que mais chatas que eu acho. E por último, indisciplina, insubordinação. Sabe que a indisciplina, tu desobedece a ordens gerais de serviço indiretas. Tá nas placas, faixas, cartazes, flanerógrafos, contrato. Acorda, mulher. Contrato. Tem trânsito, criatura? Contrato de trabalho, regulamento de empresa. Contrato de trabalho. Regulamento de empresa, tá? E a insubordinação. O meu coração é assim, uma bola que eu sou gordo, né? Insubordinação é ao desrespeito a ordens específicas, insubordinação diretas, pessoais e específicas de serviço, tá? E aí como é que eu faço para decorar? Porque eu tive que dar essa aula uma vez. Não tem a primeira vez para tudo? Não tem? Eu tive que dar essa aula pela primeira vez na minha vida. E eu me lembro que eu fui dar aula pela primeira vez, S97, era trabalho 2, 98, perdão, era trabalho 2 na Federal. Eu já era professor substituto da Federal, trabalho 2. E lá naquela época, quando chegou no final do semestre, que eu ia dar essa aula, eu passei, e agora, meu Deus, que eu não posso, né, confundir disciplina com subordinação. Aí, eu criei para mim, tá? Criei para mim. Para você, não sei se funciona, mas funciona. Só se insubordina quem é subordinado. E o subordinado tem o que, Ayrton?
um chefe. E o chefe dá uma ordem pessoal. Então, a insubordinação, meu amor, é a desobediência a ordens pessoais e diretas de serviço. A indisciplina, ordem impessoal e indireta de serviço, tá? Então, cuidem, no livro tem. No livro tem isso, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 e talvez até no capítulo sobre, rescisão indireta. Então, tem 3 vezes no livro. Se não souber, a culpa é toda sua, tá?